Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre System Center Configuration Manager 2007. E o título deste tutorial é Instalando o SCCM 2007 com SP1. Nesse vídeo, pessoal, a gente vai acompanhar a instalação do SCCM e é importante a gente ter assistido antes o vídeo de pré-requisitos, para a gente ter certeza de que os pré-requisitos para a instalação do SCCM estão sendo atendidos, tá? A nossa primeira tarefa aqui é acessar a mídia de instalação do SCCM. A gente abre aqui, vai a Splash Screen e já traz aqui para a gente as opções de instalação. A gente clica na opção Configuration Manager 2007 SP1, né, só para lembrar mais uma vez, essa instalação que eu estou fazendo é a instalação do SCCM já com o SP1, não é a instalação de atualização da versão sem SP1 para SP1, tá? Isso a gente vê em outro vídeo. Aqui é a instalação do SCCM com o SP1 integrado, tá? Clica então na opção. A primeira tela, a tela de boas-vindas, tá? É importante, tem as dicas aqui apresentadas, né, pela solução, importante a gente ler isso também. E na sequência clicar no botão Next. A gente é apresentado para a tela para selecionar o que a gente vai instalar, se é a console de administração ou o próprio SCCM. No nosso caso, a instalação do SCCM, mantém a primeira opção selecionada e clica no botão Next para continuar. Termo de uso, só aceitar o termo selecionando a caixa, ler o termo e clicar em Next. Aqui a gente vai fazer uma configuração customizada, tá? A gente poderia utilizar a segunda opção, que é configuração simples. Isso é geralmente utilizado para prova de conceito ou para um laboratório que você for fazer, tá? Em produção mesmo. A gente precisa deixar selecionada a primeira opção, tá? Como vamos fazer agora, e só clicar no botão Next. A instalação que a gente está fazendo é uma instalação de site primário, por isso vamos manter a opção padrão que o assistente trouxe para a gente. Se fosse a instalação de um site secundário, a gente estaria marcando a opção de baixo, tá? Então, só deixar a primeira opção selecionada e clicar em Next. Participar do programa de experiência do usuário, você decide se quer participar ou não e clica no botão Next. Verificação aqui da chave, não é necessário, clique em Next novamente. Por fim, a gente define agora o local de instalação do SCCM. Geralmente, algumas organizações gostam de manter essa instalação em um outro disco que não seja o C2 pontos ou o disco da instalação do sistema operacional, tá? Isso daqui é como melhor prática também, vai depender da sua definição. No nosso caso aqui eu vou manter mesmo a instalação no C2 pontos, clico no botão Next para continuar. Agora sim, a gente define um site code e um site name. O site code ele é formado por 3 caracteres. Tá? Esses caracteres eles devem ser únicos e servirão para identificar o seu site, seja ele primário ou secundário. Então, de acordo com o seu planejamento, você define aí, né, qual será a relação aí dos seus site codes. No meu caso aqui, o site code vai ser MOF, e tem o site name, que seria aí a descrição, né, um nome mais amigável para o seu site, para ficar mais fácil na hora de você visualizar e saber qual site que você está acessando, qual site que você está gerenciando, tá? Eu coloco aqui como primary site e clico em Next. Nesse momento do assistente, a gente define se a instalação do SCCM será feita em modo nativo ou em modo misto. O modo nativo a gente precisa de certificados, tá? É um modo mais seguro, porém a gente não vai utilizar ele agora, tá? A gente vai trabalhar por enquanto com o modo nativo. Aliás, com o modo misto, você deixa selecionada a segunda opção, Configuration Manager Mixed Mode, e clica no botão Next. O modo misto ele não utiliza certificados, porém com essa opção a gente consegue trabalhar em conjunto com alguns sites em SMS 2003. Não é o nosso caso aqui, porém a gente vai trabalhar com o modo misto
simplesmente por não estarmos trabalhando com certificados ainda, tá bom? Então seleciona a segunda opção e clique em Next. Esta parte do assistente é onde a gente define os Client Agents que já estarão habilitados por padrão na nossa instalação do SCCM. Bem diferente do SMS 2003, onde a gente precisava necessariamente fazer essa, habilitar esses Client Agents depois da instalação. Aqui a gente consegue definir quais serão os agentes já habilitados após essa nossa instalação. Como vocês podem ver, por padrão o SCCM já sugere que todos os Client Agents estejam habilitados, com exceção do Client Agent Network Access Protection, que necessariamente a gente precisaria estar trabalhando no nosso ambiente com Windows 2008, que não é o nosso caso aqui, tá? Então é só manter o padrão ou desmarcar o que você tiver definido na sua fase de planejamento e clicar em Next. Agora a gente precisa definir qual que é o nome do servidor que vai receber a base de dados do SCCM. Por padrão, o assistente já traz o nome do servidor local, que é o que a gente vai utilizar mesmo. Caso você estiver utilizando outro servidor, você precisa nesse momento digitar no formato hostname mesmo, não precisa ser FQDN, o nome do seu servidor remoto que vai receber a base de dados do SCCM. É importante, claro, que esse servidor remoto já tenha o SQL Server 2005 instalado com o Service Pack, ou SP1 ou SP2, E é importante também, se a instância for nomeada, você vai colocar aí /nome da instância, tá? Na parte de baixo a gente tem o campo que demonstra aí o nome da nossa base do SCCM. Geralmente o nome é SMS underline, as 3 letras que você definiu como seu site code. Isso pode ser alterado? Pode ser alterado, você não vai ter maiores problemas se alterar isso, porém eu prefiro manter o padrão, tá certo? Então é só clicar no botão Next. Etapa. Essa etapa aqui a gente define qual vai ser o computador que vai receber a opção de SMF Provider Settings, que é o papel aí, a função que faz o intermédio durante a comunicação da console com a base de dados. A gente poderia manter isso em outro computador? Poderia sim, digitando aí o nome em hostname do outro computador. Tem alguma restrição? Tem outras restrições além dessa que eu vou falar para vocês, porém esta é a mais importante. A gente não consegue manter a instalação do SMS Provider em um computador clusterizado, em um cluster, aliás. Então a gente vai precisar manter num servidor fora do cluster. Nesse nosso caso, como esse site primário não está em cluster, a gente vai manter aqui a instalação do SMS Provider, tá? Só clicar em Next